O artigo aborda como fazer com que sistemas de bandits contextuais continuem a funcionar bem quando o mundo muda. Um bandit contextual, a cada passo observamos um contexto, por exemplo, características de um utilizador, estado, de um doente ou leituras de sensores, escolhemos uma ação entre várias opções e recebemos uma recompensa. Num cenário estável, o algoritmo consegue aprender gradualmente quais as ações que dão melhores resultados em cada contexto e minimizar o arrependimento, regret. Isto é, a diferença face ao que teria acontecido se tivéssemos escolhido sempre a melhor opção possível. O problema é que, em aplicações reais, o ambiente raramente é estacionário. A distribuição dos contextos pode mudar com o tempo. Por mudanças de comportamento, sazonalidade, atualização de dispositivos ou deriva de dados. E isso pode degradar rapidamente o desempenho. Os autores tratam estas alterações como mudanças de domínio ao longo do tempo, incluindo mudanças abruptas e deriva gradual, e propõem uma abordagem de adaptação ao domínio que não precisa de saber quando é que o domínio mudou. A ideia central é aprender, de forma autossupervisionada e com dados não rotulados, uma representação robusta dos contextos e depois alimentar. Com essa representação, algoritmos de bandit clássicos e neurais para que a adaptação online seja mais rápida e com menor arrependimento. Para enquadrar a proposta, o texto liga 3 linhas de trabalho. Primeiro, os bandits contextuais clássicos como Linux B e Thompson Sampling, que assumem uma relação relativamente estável entre contexto e recompensa e são comuns em recomendação e personalização. Segundo, os bandits não estacionários, que tentam lidar com alterações usando heurísticas como janelas deslizantes, reinícios ou atualizações ponderadas, mas muitas vezes sem aprender características transferíveis que continuem úteis quando a distribuição muda. Terceiro, a aprendizagem de representações aplicada a bandits, onde características não supervisionadas ou autossupervisionadas podem melhorar a eficiência amostral e a robustez a mudanças de distribuição. O artigo também clarifica a distinção entre mudanças abruptas e graduais. Uma mudança é abrupta quando a distribuição dos contextos muda de cor. É abrupta quando a distribuição dos contextos muda de forma acentuada num intervalo muito curto. É gradual quando a mesma quantidade de mudanças se acumula lentamente ao longo de muitos passos. Para avaliar o desempenho, usam recompensa acumulada, o total de retorno ao longo do horizonte e arrependimento acumulado normalizado, comparando um oráculo que escolhe sempre o melhor braço em retrospectiva, um teto otimista para visualizar margem de melhoria, não uma baseline praticável. A metodologia é apresentada como um pipeline em 2 fases. Primeiro, numa fase offline, de pré-treino, aprende-se uma função de embedding que comprime os vetores de contexto originais. Numa representação de menor dimensão, idealmente mais invariável ao domínio, ou pelo menos mais estável perante mudanças. Consideram 4 variantes. NoRep, que usa o contexto bruto diretamente, Vanilla AI, um autoencoder standard, que aprende um codificador, descodificador, para reconstruir o input, e assim força o codificador a extrair um resumo compacto. Masquedai, inspirado em modelação mascarada, onde parte das características é apagada durante o treino, e o modelon tem de reconstruir o contexto completo, incentivando robustez a perturbações ou mudanças localizadas. E uma opção contrastive, em que se criam 2 versões aumentadas ruidosas do mesmo exemplo e se treina o codificador para aproximá-las no espaço latente e afastá-las de outros exemplos, promovendo invariâncias que podem imitar.
Perturbações de domínio. Domínio pontuou. Após este pré-treino, o codificador é congelado. Depois, na fase online, cada novo contexto vindo de uma sequência de domínios é transformado pelo codificador, fixo e entregue a um algoritmo de Bandit que aprende a escolher braços com base nessa representação. Testam Epsilon Grid, Linus Bay com bônus de incerteza, Thompson Sampling com amostragem do posterior e variantes neurais, em que uma pequena rede prevê recompensas e a incerteza é aproximada com técnicas como dropout ou ruído nos pesos. Nos experimentos, avaliam a abordagem em 8 domínios. AH, com distribuições de contexto distintas e transições que incluem tanto mudanças abruptas como deriva gradual. Comparam várias combinações de algoritmos de Bandit com os diferentes tipos de representação e acompanham métricas como recompensa e arrependimento acumulados, além de medidas de rapidez de adaptação e desempenho no domínio final. Detalhadas no apêndice. A conclusão principal é que aprender uma representação antes da interação, especialmente com métodos contrastivos e com autoencoders normais, tende a reduzir o arrependimento e aumentar a recompensa face a usar características brutas, porque o Bandit Online aprende num espaço mais pequeno e mais estável quando o ambiente muda. Alguns métodos neurais podem alcançar retornos elevados, mas com maior variância e exigindo afinação cuidadosa no início. Já a estratégia baseada em representação fornece melhorias mais consistentes. Em suma, a receita pré-treinar offline um codificador autossupervisionado com dados não rotulados, congelá-lo e executar bandits online em cima desse embedding torna os bandits contextuais mais robustos à não estacionalidade, e os autores apontam como futuro trabalho a aprendizagem contínua de representações e aumentações contrastivas mais conscientes do tipo de mudança de domínio.